Fala aí, povo tântrico, ótima noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do aquecimento da imersão Vida Tântrica, e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como que você pode desenvolver mais clareza mental e emocional, tá bom? Vamos trabalhar sobre esse tema hoje. Por que que eu digo aqui, né, mental e emocional? A gente vai trabalhar isso dentro do corpo, tá bom? Vamos ver como que eu desenvolvo, então, esses aspectos de clareza, tanto no corpo mental quanto no corpo emocional. Esse é o tema da aula de hoje. Eu desejo as boas-vindas para você, uma ótima noite. Vamos seguindo aí nesse nosso fluxo. Estamos aqui, seguindo firmes e fortes, trabalhando dentro desses temas, né, sob uma perspectiva tântrica sempre, tá bem? Então fica aqui comigo se você quer conhecer esse caminho para que você tenha e desenvolva cada vez mais clareza mental e emocional na sua vida. Mas como de praxe, antes de começar, mais uma vez quero deixar e reforçar esse convite para você. Se você quiser aprender o passo a passo para evoluir um ano em 12 semanas, fica o meu convite para você participar junto comigo da imersão Vida Tântrica, que vai acontecer dos dias 10 a 17 de julho, às 20 horas, tá bem? Você tem um grupo exclusivo no WhatsApp para participar junto comigo, é só me pedir o link pelo direct ou acessar diretamente aqui na bio do Instagram. Para você que está no YouTube e no Facebook, você pode ir na descrição do vídeo que você vai achar o link para o grupo, tá bem? Bom, sem mais delongas, por que que é importante desenvolver clareza mental e emocional? Vamos começar? Bora tocar o terror aí nesse conteúdo de hoje? Isso é importante porque como eu sempre venho dizendo, né, as pessoas que estão acompanhando mais, estudando junto comigo, já estão um pouco mais acostumadas com a minha forma de trazer o conteúdo, e eu sempre venho dizendo que precisa existir uma congruência entre os três aspectos fundamentais de manifestação do ser humano aqui na matéria, aqui na Terra, tá bem? E quais são esses três aspectos fundamentais? Você tem o pensamento, você tem o sentimento e você tem a ação. Tá bom? Então, o pensamento ele vem do corpo mental, o sentimento, a emoção vem do corpo emocional e a ação vem do corpo físico e energético, tá bem? Ok? Até aí, tranquilo? Qual que é o ponto? Muito antes de você realmente começar a fazer um trabalho corporal para encarnar realmente na Terra, realmente habitar o seu corpo, porque é engraçado, né? Nós estamos aqui dentro de corpos, mas nós de fato ainda não encarnamos, não habitamos esse corpo, tá bem? Então, antes de que de fato a gente comece a trabalhar essa parte corporal, é preciso sim que a gente olhe para o espectro interno e, né, claro, para níveis pedagógicos a gente acaba dividindo isso em corpo mental e emocional, mas acabam sendo uma coisa só, tá bem? Mas vamos isolar isso para que a gente possa estudar com mais eficiência. É muito conhecido essa dicotomia. O que que significa dicotomia? Essa diferença que existe entre o pensamento e o sentimento. Né? Por exemplo, é muito clássico você olhar para um homem, por exemplo, e você constatar que geralmente os homens eles são muito mais pensamento, muito mais razão do que emoção, ok? Claro que isso não é uma regra, tá bem? Mas quase que via de regra a gente vê esse formato. E a mulher é exatamente o contrário. A mulher tende a ser muito mais emocional e muito menos racional, tá bem? Isso é o que? É uma tendência e mostra o quanto dentro do próprio organismo do homem e da mulher, onde habita essas polaridades entre pensamento e sentimento, você percebe um conflito. Existe um conflito. É muito interessante, eu vou citar para vocês um dos grandes trabalhos de Hércules, né? Não sei se você conhece o mito de Hércules, o mito grego de Hércules. Se você não sabe disso, é uma das grandes histórias ocultistas, né? Que trazem um profundo significado esotérico e espiritual. E dentro dos 12 trabalhos do Hércules, existe um trabalho especificamente, que é o trabalho onde ele precisa resgatar o cinturão da união da Rainha das Amazonas, né? Uma grande guerreira da época. E é muito interessante porque ele vai falar exatamente sobre a harmonização dessas polaridades, do pensar e sentir como sendo homem e mulher, ok? E narra a história, né, que a grande intenção do mestre que estava instruindo Hércules naquele trabalho era que Hércules chegasse com muita cautela, com muito cuidado, e a partir de um diálogo ele conseguisse pegar esse cinturão da Amazônia com ela cedendo o cinturão de bom grado. Só que o que que aconteceu? Quando ele chegou, aconteceu uma confusão
ok? E eles acabaram entrando numa briga corpo a corpo. E nessa briga corpo a corpo, Hércules acabou tirando a vida da rainha das Amazonas. Qual que é o significado dessa história? Qual que é, né, a simbologia por trás dessa história? É necessário que exista uma harmonia entre o dar e o receber, entre o pensar que é masculino e a emoção que é feminino. Isso precisa existir um equilíbrio, ok? Então, por que que é importante você buscar mais clareza no campo mental e emocional? Porque essa base de harmonia entre pensar e sentir é vital para a nossa saúde, ok? E saúde, que eu digo não só saúde física, mas saúde mental, saúde emocional, saúde energética, saúde física também, ok? Então, Hércules, quando ele mata a rainha das Amazonas, né, ele se sente muito mal, ele completa a missão, porque a missão era recuperar o cinturão da União. Só que não fazia parte da missão que a rainha das Amazonas perdesse a sua vida. Então, né, Hércules está mal, ele foi repreendido, acaba sendo repreendido pelo mestre, e Hércules ali está numa crise de consciência, caminhando pela praia, e ele escuta o grito de uma moça. E quando ele ouve esse grito dessa moça, ele olha para o mar e tem uma fera selvagem tentando arrastar essa moça para o oceano profundo. E aí ele mergulha, né, sem nem pensar, ele mergulha, nada até a mulher, mata aquela fera e salva a mulher. E assim ele consegue se redimir do erro que ele cometeu com a rainha das Amazonas, certo? E aí ele consegue, de fato, complementar aquele trabalho, que nada mais era do que, no sentido esotérico, uma harmonização entre o pensamento, o racional e o sentimento, o emocional, ok? Então, quando você não tem um mental e um emocional equilibrado, alinhado, você tem um sistema orgânico em desequilíbrio. E um sistema orgânico em desequilíbrio, ele traz doença em todos os níveis. Transtornos mentais, né, nos casos psicológicos, transtornos emocionais, transtornos de vitalidade, né, energéticos e transtornos até físicos, né, que são as clássicas somatizações, ok? Então, é necessário que se busque uma harmonia entre o pensar e sentir. Porque nessa homeostase, nesse equilíbrio, é onde a gente vive a saúde de forma integral, em todos os nossos planos de manifestação. Por isso que é importante você buscar essa clareza nos campos mental e emocional, tá bom? Porque se você não fizer esse movimento, o que que vai acontecer? Esse poder vital, que é a terceira fase que eu acabei de comentar com vocês no começo da aula, porque, vamos lá, ó, pensar, sentir, fazer. O fazer, ele vem do vital, ele vem do corpo, ok? Ele vem da pelve em movimento livre no mundo, na ação, na realização, certo? Então, esse é o poder criativo. O poder criativo, ele é direcionado pelos aspectos mentais e emocionais quando bem alinhados. Só que quando isso não está bem alinhado, quando isso não está sendo congruente na mesma direção, o que que acontece? Esse poder criativo ele fica desgovernado, certo? E é importante te dizer que a camada mental, ela não é a responsável, não é ela que lidera. Ela é nada mais do que um veículo um pouco mais sutil que o veículo emocional, o veículo energético e o veículo físico, mas todos eles são veículos. Veículos de uma essência, veículos de uma alma, veículos de um espírito, ok? É importante que você entenda isso. Agora, quando os veículos mentais, né, ou no caso, o veículo mental, que é o veículo mais sutil e próximo do plano espiritual. Quando esse veículo mental ele está desalinhado, porque é um veículo, ok? Então ele está desalinhado, ele está sem o combustível correto, ele não está revisado, ok? O que que acontece? Quando você entra na pista com esse veículo, ele se desgoverna, ok? Causa até um acidente, percebe? Então, toda vez que você entender ou você perceber que o seu campo mental está desalinhado do seu campo emocional e que no seu emocional você deseja uma coisa e no seu mental você deseja outra, quando você tiver essa percepção, cuidado, porque o teu poder criativo, a tua energia sexual, a tua energia vital que manifesta as coisas, ela vai estar sem governo, desgovernada. E quando você está com o seu poder criativo desgovernado, você está manifestando uma vida que provavelmente, tá? Eu vou falar provavelmente para ser bonzinho, mas provavelmente
você está manifestando uma vida desequilibrada, uma vida que você não deseja de fato. A minha pergunta crucial para você hoje é: a vida que você vive, olha para a sua vida agora, a vida que você vive, é uma vida que te traz tesão? Você fala, caraca, eu tô vivendo a parada que eu queria viver. Eu não estou falando de metas financeiras, de metas de conhecer outros países, não estou falando disso. Eu estou falando de simplesmente você curtir estar no seu corpo e fazendo aquilo que você faz hoje. Você está na pilha, entende? Você realmente tá alinhada nesse propósito? Por quê? Se você não tem tesão pela vida que você está vivendo hoje, se você percebe que a sua vida anda travada, que ora ela entra no alinhamento, mas depois ela já cai, entra num desequilíbrio, o que está acontecendo? Muito provavelmente um desalinhamento entre o veículo mental e o veículo emocional, o que consequentemente causa uma confusão gigantesca no seu corpo, no seu campo interno, e isso faz com que o teu poder criativo, confuso, acabe manifestando uma vida que não é aquela vida que de fato você deseja. Percebe? Então, não fazer, ok? Não fazer esse movimento de harmonização entre campo emocional e campo mental pode como eu posso dizer, nos condenar de uma certa forma, para usar a palavra, uma expressão bem forte, bem intensa, pode nos condenar a que nós manifestemos uma vida que não é a vida que a gente deseja, ok? Por quê? Porque o nosso poder criativo, ele manifesta a vida o tempo inteiro. Ele não vai ficar olhando e perguntando para você, mas você tem certeza que é isso que você quer? Não, ele simplesmente responde a sua vontade, ok? Você direciona isso. Só que quando aqueles veículos que direcionam esse poder criativo, seja no aspecto emocional, seja no aspecto mental, estão desalinhados, não estão revisados, não estão, sabe, corretos, o que que vai acontecer? Essa força desgovernada, ela vai construir e manifestar uma vida que não é a vida que você está buscando. Então, não é uma questão, se eu não fizer, tem que fazer. Tem que fazer esse trabalho. Por isso que você está aqui nesse planeta, exatamente para crescer, para desenvolver, para alinhar as coisas. Ok? Tá fazendo sentido aí, galera? Tranquilo? E aí, a gente entra num pouco dessa ideia, né? Ou, melhor dizendo, provavelmente você conhece uma pessoa na sua vida que não sabe o que quer. Que hora ela fala, eu gosto do preto. Ah, não, agora eu gosto do branco. Ah, eu gosto de trabalhar CLT. Não, agora eu gosto de empreender. Entende? Não, eu gosto de mulher mais magrinha, agora eu gosto de mulher mais gordinha. Não, eu gosto de homem fortão. Ou não, entende? É uma volatilidade no seu querer. Claro, estou citando circunstâncias superficiais aqui, mas para ilustrar, tá bem? Então, existe uma tendência dentro desse desequilíbrio entre os campos emocional e mental que vai fazer as pessoas sempre ficarem numa bifurcação. Por quê? Quase que via de regra, a maioria das pessoas que não estão num trabalho sobre si com intensidade, elas estão perdidas entre o campo emocional e o campo mental, porque a mente fala uma coisa, o racional fala uma coisa e a mente fala outra. Então, todo mundo conhece alguém que já esteve numa relação, uma relação tóxica, ok? Onde a mente da pessoa fala assim: não faz sentido você estar nessa relação, sai desse lugar. Mas o emocional dela vem e fala assim: não, é que você ama, releva, né? Você precisa dessa pessoa, você não vai encontrar alguém tão bom assim. Olha que doideira. A mente fala uma coisa e o emocional fala outra. Então, nesse ponto, se a gente fosse analisar esse exemplo que eu acabei de dar, o emocional aqui ele está jogando contra a pessoa. Porque o racional está dando com clareza toda aquela dificuldade, né? Só que o emocional está indo contra aquela decisão, porque ela tem uma conexão emocional. Às vezes é o emocional falando para que ela fique, porque de repente existe um plano na vida daquela pessoa de que aquele relacionamento vai consertar, ok? Então, como que você de fato sabe? Como que de fato você vai saber se você acredita na sua mente ou se você acredita na sua emoção? Você que está aqui comigo no Instagram, você provavelmente já passou isso. Todos nós passamos por isso.
diante de desafios da vida, a gente se olhou e na hora que a gente foi pesar, a gente viu a mente falando, jogando para um lado e a emoção jogando para outro. Como que você costuma lidar com essas situações? Você que está aqui no Instagram comigo, comenta para mim. Como que você costuma lidar com essas situações? Com essa aparente dicotomia que existe, né? Entre mente e emoção. Você que está aqui também no YouTube, comenta para mim. Como que você lida com essas questões, né? Por quê? Aqui é importante você entender que a clareza, e aí a gente começa a entrar um pouco na solução da questão, a clareza, ela vem a partir do momento em que você sabe o que de fato você quer. Quando você está alinhado com o propósito ou com aquela frequência que Deus está vibrando dentro do seu coração. Entende o que eu estou falando? Por quê? Quando eu sei o que eu quero para minha vida, o que eu estou buscando para minha vida, ou melhor, quando eu ouvi e tenho clareza do que Deus colocou, plantou, semeou dentro do meu coração enquanto propósito, enquanto missão de vida, quando eu sei disso, quando eu tenho essa clareza, eu consigo avaliar se a minha mente e o meu emocional estão desalinhados ou não. Por quê? Se eu não conheço o meu porquê, se eu não sei o que eu estou fazendo e o que eu quero de fato na vida, qual que é a problemática? Como que eu vou saber se o meu campo mental e emocional, físico e energético está de fato alinhado com aquilo que é, de fato, para ser? Entende? Se eu não sei o meu propósito, se eu não sei o porquê eu estou aqui, ou se eu não sei a direção na qual estou indo, ou o objetivo no qual eu estou mirando, se eu não sei o que, que eu quero da minha vida de fato, eu não tenho como avaliar. Eu não tenho uma base para avaliar nada, ok? Então, qual que é o jogo aqui? Eu preciso saber o que eu quero da minha vida. A partir do momento que eu sei o que eu quero da minha vida, eu vou olhar para o meu campo mental e refletindo, ou melhor, entrevistando de fato o meu campo mental, eu vou olhar e falar assim, poxa, esses pensamentos, essas ideias dentro do meu campo mental, elas estão me apoiando na direção do meu propósito? Se estiverem, ok. Se não estiverem, começa a fazer um alinhamento desse mental, começa a trazer esse mental para uma centralização alinhada com essa missão, alinhada com esse propósito. Aí você vai fazer o mesmo no campo emocional, você vai entrevistar o seu corpo emocional, que fica bem nessa região aqui, ó, ok? Baixo ventre e abdômen. Você vai entrevistar o seu corpo emocional e vai começar a questionar ele para ver se ele está alinhado com aquele propósito. Se ele estiver, mais uma vez, ok, ótimo. Se ele não estiver, traz o corpo mental, o corpo emocional também para esse alinhamento. Olha o que você acabou de fazer. Você alinhou a mente com o propósito, você alinhou o emocional com o propósito. E aí o que que vai acontecer? A ação, ela vai ser natural. Você não vai precisar fazer um alinhamento da ação, porque a ação simplesmente responde à manifestação mental e emocional, ok? Quando você tem um mental e um emocional alinhado na mesma direção do propósito do seu coração, a tua pelve, a tua energia vital, o teu corpo, sabe, tudo de você vai para o mundo, vai para realizar a missão, manifestar aquele que é o seu propósito, sacou? Então, é muito importante que você tenha essa clareza, porque é a partir dessa clareza que você começa a limpar, ok? Essas estruturas de confusão dentro do campo mental e do campo emocional. Então, essa é a pergunta-chave. O que você quer da sua vida? O que você está buscando? Porque a clareza ou a confusão mental e emocional serão avaliadas com base no seu porquê, naquilo que você está buscando, correto? Porque aí você tem uma métrica, você tem a possibilidade de avaliar isso. Beleza, Antar, saquei, mas e a prática? Como que eu começo? Então vamos lá, por onde que você começa a fazer um movimento real que vai te trazer mais clareza, principalmente porque o primeiro passo é esse, mais clareza do que você quer. Como que você faz isso? Então, eu tenho sempre um exercício que eu gosto muito de passar para os meus interagentes, quando eles estão nesses processos, né, de meu Deus, eu não sei o que eu quero, como que eu faço? Eu aterro essa pessoa. Eu aterro ela usando uma prática muito simples e eu vou passar ela aqui para você. O que que você vai fazer? Você vai sentar aqui do jeito que eu tô, tá? Só não vai deixar as costas encostadas, né? Desencosta as costas.
Deixa as costas bem eretas, tá? Não dura, mas relaxado, tá? Daí fica numa postura firme, o quadril um pouquinho levantado, tá? E os pés bem firmes no chão, sentado aqui do jeitinho que eu tô. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu já passei essa técnica, mas eu vou dar uma incrementada agora. Você vai puxar, não pelo nariz, mas você vai puxar pela boca. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer isso 10 vezes, tá? Quando você terminar essa série de 10, né? Sobe 10 vezes, desce 10 vezes, tá? Uma série de 10. Quando você terminar isso, o que que você vai fazer? Você vai buscar sentir o seu pulso. Você vai ficar bem concentrado, tá? Você vai sustentar a sua presença e vai respirar naturalmente, sentindo principalmente a região da base, ok? Que a gente chama de períneo, tá? Que fica entre o genital e o ânus. Você vai sentir essa base, você vai sentir o seu períneo. E você vai perceber que nessa região, depois de você fazer com intensidade essa inspiração que eu passei, você vai sentir que existe um leve pulso nessa região. Comece a observar esse pulso. Quando você sentir o pulso, você vai perguntar para dentro de si. Lembra que você está de olho fechado em meditação. Quando você se conectar com esse pulso, você vai perguntar: o que eu quero? O que de verdade eu quero para minha vida? E depois de fazer essa pergunta, você vai ficar ali, aguardando, tá? Você não está buscando uma resposta, você só vai jogar a pergunta. E depois você vai ficar esperando. Mas não esperando para que algo aconteça. Você vai ficar num estado de espera, que a gente poderia chamar de estado de vigília, ok? Você vai ficar num estado de espera. Terminou a prática, pode voltar a fazer suas coisas, vai viver sua vida normal, mas mantenha um pouco da sua atenção lá na base do períneo e uma abertura, uma disponibilidade interna para que você receba respostas, ok? E você vai ficar chocado e chocada com a possibilidade que isso vai trazer de você aprofundar, ok? Essa percepção daquilo que você quer. Porque o seu desejo está conectado com a tua força vital. E se você reconecta com o seu pulso, vai ser muito mais simples você discernir o que de fato você quer, tá bom? Então, toda vez que você estiver confusa sobre uma decisão, você pode fazer essa prática que vai fazer muita diferença. Você vai aterrar e você vai ter mais clareza de analisar o seu campo mental e emocional internamente com eles muito mais limpos, tá bem? Vai fazer bastante sentido para você, tá bom? Mas qual que é o benefício de você fazer todo esse movimento? Porque a partir do momento, então, que você consegue alinhar pensamento e sentimento numa mesma direção, você adquire uma capacidade profunda de governo. Você vai conseguir governar a sua vida na direção daquilo que você verdadeiramente deseja. E eu acredito que aqui essa é a grande sacada. Porque, mais uma vez, tá? A ação da força vital vai acontecer. Você está criando e manifestando a sua realidade o tempo inteiro, quer você queira, quer você goste, quer você não queira, quer você não goste, não importa. A sua força vital, o seu poder criativo está o tempo todo manifestando a sua realidade, tá bom? Qual que é o problema? Se você está em um conflito interno entre mente e emoção, a sua ação vai manifestar essa confusão. O seu poder criativo e vital vai manifestar essa confusão. Agora, quando você sabe o que você quer, você tem um pensamento que está alinhado com o que você quer. A tua emoção está alinhada com o que você quer. O que que vai acontecer? Naturalmente, a sua ação, a sua pelve, ela vai se mover naquela direção para manifestar aquela congruência, aquilo que você está sentindo internamente. Por isso que é tão importante você buscar essa harmonização entre o campo emocional e o campo mental, tá bem? Mas como que faz então, Antar? Você mostrou, por onde começa? Eu gostei da prática, mas como que a gente faz isso para sustentar essa clareza, para sustentar essa leveza mental, emocional? Como que de fato eu faço para gerenciar? Porque é muito difícil, Antar. Eu vejo muitas coisas, eu penso muitas coisas, eu não tenho controle. Aí quando eu vejo, eu estou sentindo um monte de coisa. O que que eu faço de fato? Então, aqui, se você fosse o meu aluno, por exemplo, se você fosse meu cliente de terapia tântrica, você estaria fazendo exatamente um trabalho com meditação tântrica, por exemplo. As meditações tântricas,
elas são extremamente poderosas, ok? Principalmente no sentido catársico. Trazem catarses emocionais. Então, muitas vezes você está com essa confusão interna porque você está com um bloqueio emocional, ou porque você tem uma crença mental que é muito negativa, que é muito sabotadora. E ali você tem esses dois campos em conflito. Como que resolve isso? Resolve isso jogando isso para fora, abrindo novos campos internos e explorando e mergulhando para que você tenha novas crenças, para que você tenha um emocional muito mais saudável, que se expressa com naturalidade. Como que faço isso na prática, Antar? Pratique as meditações tântricas. As meditações tântricas, elas têm o poder de limpar esse campo interno, para que a partir da limpeza desse campo interno, você possa se manifestar no campo material e externo, com muita clareza, com muita leveza e muita potência também. E no campo interno, como você tem um campo mental e emocional alinhado, você pode começar a cultivar o silêncio. E o cultivo do silêncio interno, o cultivo da presença, vai te levar para contatos espirituais ainda maiores. Então, não é só que você vai ter os veículos mental, emocional, físico e energético muito bem alinhados. Não. Quando eles estão alinhados, você tem uma conexão profunda com o mais alto. E nessa conexão profunda com o mais alto, aquela energia que começa a verter sobre você é muito maior. Percebe? E é muito louco. É como se Deus falasse assim: olha, quando você for digno dessa energia que eu estou colocando e usar ela para construir coisas, eu vou te jogando mais. Então, se você consegue alinhar pensamento e emoção, força vital, corpo físico, numa mesma direção, alinhado com o propósito, alinhado com aquilo que você está buscando na vida, é como se Deus olhasse para você e falasse assim: que servo bom e fiel que eu tenho. Eu depositei confiança nele e ele multiplicou o resultado, então eu vou colocar mais confiança nele. Percebe? Então, essa clareza, ela é basicamente estrutural, tá? E como que é, então, a prática da meditação tântrica? Caso você não conheça. São muitos detalhes, tá? E a intenção aqui não é que eu entre com profundidade na meditação, mas basicamente, eu vou te dar duas dicas aqui que podem te ajudar já a te colocar nessa direção da meditação tântrica. Primeira coisa que você pode fazer é separar sua meditação em duas partes, tá? Pode ser uma meditação de 10 minutos, que seja. 5 minutos, você coloca a música que você mais gosta e dança. Solta o teu corpo da forma mais maluca e insana que você puder. A ideia é que você faça sons estranhos, que você mexa o seu corpo como se você realmente fosse um alucinado. Por quê, Antar? Por que que você quer que eu fique maluco dançando que nem um doido? Porque é isso que vai liberar essas emoções. É isso que vai abrir espaço para que você ressignifique a sua mentalidade, tá bem? E depois, na segunda parte, nos segundos 5 minutos, você vai sentar e vai ficar quieto. E vai simplesmente respirar. Essa é a base da meditação tântrica, tá? Você pode fazer dessa forma. E uma segunda forma é, de novo, você pode colocar essa música, mas ao invés de dançar, você vai pegar um travesseiro e você vai socar a porrada no travesseiro. Se quiser gritar, coloca o travesseiro na cara e grita até ficar rouco, até você sentir que soltou tudo. Terminou 5 minutos com intensidade, senta em postura de meditação, coloca o pezinho no chão e fica sentindo aquilo e respira. Quando você fizer isso, e aí é meu desafio, se você fizer, porque se você for um bunda mole, você não vai fazer. Fica tranquilo que sua vida vai continuar desalinhada, vai continuar a confusão. Agora, se você quiser mudar de fato, eu te desafio. Faça uma doideira como essa que eu acabei de propor e fala para mim como que você vai se sentir na hora que você vai meditar de fato, na hora que você vai sentar, só ficar quieto. Você vai ver uma grande diferença. Por quê? Porque quase que via de regra, quando a gente senta, nós ocidentais, nós não fomos treinados para sentar em meditação. Então, quando a gente senta, por nós termos naturalmente uma aceleração interna mental muito mais rápida, porque somos seres muito mais produtivos do que no Oriente, por exemplo, externamente falando, ok? Então, nós temos essa tendência. Quando nós sentamos em meditação, o que que vai acontecer? Eu vou ver uma camada gigantesca de pensamentos e emoções correndo de um lado para o outro. Eu vou me identificar com isso e eu vou entender que, então, eu não consigo meditar. Porque na minha cabeça, meditar é parar de pensar. Ok? E quando eu sento, eu não vejo isso, pelo contrário, eu vejo uma camada de pensamento gigantesca que eu falo, meditação não é para mim. Só que qual que é o problema? Toda essa bagunça que você senta, que você percebe quando você senta para meditar, ela tá aí com você o tempo todo. Esse ato de você fazer uma dança mais intensa, ou socar o travesseiro e gritar, qual é a intenção por trás disso? É fazer com que você tire esse lixo que está lá dentro. Ele sempre está lá, você só não está percebendo.
problema é que quando você senta para meditar, você percebe, mas sempre tá aí, ok? Então, com essa dinâmica de dançar, de gritar, de socar, entende? De liberar essas camadas energéticas, o que que vai acontecer com você? Você vai sentar, e quando você sentar, fechar os olhos e começar a respirar, você vai ver que você está tranquilo. Que aquelas emoções que antes estavam ali, indo para um lado e para o outro, desapareceram. Que aqueles pensamentos que antes eram milhares, agora já não são tantos, são centenas, talvez, quiçá, são dezenas, ok? Porque você fez um movimento de expurgo, de tirar essa sujeira, esse lixo que está acumulado internamente. E é assim que a gente elimina a confusão do campo mental interno. Com isso, você vai trazer mais clareza para ambos os campos, emocional e mental. E quando você tiver maior clareza em ambos os campos, alinhar os dois na mesma direção e no mesmo propósito fica muito mais fácil. Fechou? Tá fazendo sentido aí? Tranquilo? Beleza. Mas aí você pode falar assim, se eu não conseguir entrar, porque parece ser muito complexo daí. Aí eu te falo, duas dicas básicas, tá? Se você não conseguir fazer isso sozinho, primeiro, busque conhecimento. Vai estudar, vai ler a respeito, vai buscar sobre o campo mental, sobre os estudos na neurociência, por exemplo, procure estudos a respeito de inteligência emocional, o próprio Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional é excelente, tá? A Carol Dweck no livro Mindset também fala muito sobre o campo emocional, então vai buscar conhecimento, vai estudar, isso só vai agregar para você, tá bem? E a segunda dica é, claro, vou puxar a sardinha para a gente, porque eu realmente acredito que a terapia tântrica é a ferramenta e o sistema mais poderoso de desenvolvimento que a gente tem hoje. Então, faça terapia tântrica. Tá? Faça terapia tântrica porque você vai ter cada vez mais clareza no campo mental e emocional. Você vai conseguir fazer a união, né, interna dentro de você entre mente e emoção. E aí eu só vou te dar um spoiler básico, tá? Conforme você consegue alinhar em si o campo mental e emocional, que representam as polaridades masculina e feminina, você vai conseguir harmonizar mais isso dentro das suas próprias relações. Porque você, quando se conecta de fato com o seu feminino e masculino interno, você vai conseguir, por exemplo, no meu caso, como eu sou homem, eu consigo entender uma mulher com muito mais facilidade, porque eu tenho conexão com o meu feminino. A mulher, em si, se ela tem mais, se ela conseguiu alinhar o campo feminino e masculino dela, quando ela tá com parceiro, ela consegue entender ele melhor, porque ela também tem conexão com a energia masculina dela, entende? Então a gente consegue, até mesmo no âmbito das relações, a partir dessa harmonização interna, ter muitos benefícios. Tá bem? Bom, espero que você tenha curtido a aula de hoje. Isso era um pouco do que eu queria trazer para você. Mais uma vez, deixo aqui, se você quiser ver como que faz isso na prática, eu te convido semana que vem de segunda a segunda, serão 7 dias, por isso que a gente está chamando de imersão, vai ser uma imersão, tá? Onde a gente vai te mostrar como fazer para você ter uma vida tântrica, como que você conhece um passo a passo para que você possa acelerar, destravar a sua vida e evoluir um ano em até 12 semanas. Por que que eu digo em até? Porque a maioria dos alunos estão falando o seguinte aqui pra gente, Antar, não é só um ano não, cara, parece que para mim foi 5, parece que para mim foi 10, eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, assim, eu estou sendo conservador ao falar apenas um ano em 12 semanas. Porque se você estiver lá dentro, você vai ver que a gente vai fazer coisas absurdas e eu te garanto, a coisa vai estralar e se você participar junto com a gente, muita coisa vai mudar na sua vida. Isso daí é um compromisso que eu tenho com você. Fechou? Por que que eu digo isso? Eu sou louco? Não, não sou louco, não. Sou um pouco, talvez. Mas qual que é a pegada aqui? Você precisa entender que eu estou te falando de algo que eu vivi na minha vida, é algo que eu tenho visto desde que a gente montou aqui a Escola Mahara, eu tenho visto em todo mundo que se conecta conosco. Então, mais uma vez, eu deixo esse convite, vai ser dos dias 10 a 17 de julho, às 20 horas. E para você participar, para você ter acesso aos links das aulas, você precisa estar no grupo secreto lá no WhatsApp, tá bom? Então, você pode ir lá no meu direct, pedir o seu link para você participar, ou simplesmente ir aqui no Instagram, tocar no link da bio que você já vai acessar diretamente. No Facebook, no YouTube, tá na descrição, só tocar no link e cair para dentro. Fechou? Deus abençoe cada um de vocês, excelente noite, tamo junto. Se Deus quiser, amanhã, meio-dia, eu tô de volta aqui. Te vejo, então, na próxima oportunidade. Vamos que vamos, povo tântrico.